Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje é o encerramento, nossa última aula, tá? Anteriormente a gente veio aí, conversou, explanou alguma coisa, passou para vocês sobre a questão da gestão da segurança em relação aos cursos dos quais vocês estão desenvolvendo hoje, né? Operadores de máquinas pesadas. Beleza, dentro dessa realidade, dentro desse cenário, vocês teriam que ter o conhecimento quanto à questão da gestão de segurança do trabalho, né? A importância das NRs no seu dia a dia, tá? Nas aulas anteriores nós vimos aí NR11, né? O que significa NR11, para que serve a NR11, né? NR11, transporte e movimentação de cargas, ok? NR6, EPIs, equipamento de proteção individuais, que também está lá junto com o EPC, que é equipamento de proteção coletiva, né? De que forma aplicar, qual é a importância da aplicação desses equipamentos para vocês lá dentro na execução dos trabalhos, com a operação desses equipamentos, né? O quanto a importância disso, né? E a gente tem que saber qual que é. Sabemos que hoje em dia a segurança do trabalho é um conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas empregadas, né, a prevenir acidentes pela eliminação e de condições inseguras e atos inseguros dentro do ambiente de trabalho, beleza? Só para frisar mais aí para vocês, diante das NRs, o que significa NR nas aulas anteriores, beleza? E quais são as aulas anteriores que nós conversamos, né? Sabemos que essa norma foi criada aí em 1978, ou seja, as normas de segurança do trabalho foram implantadas no Brasil a partir de 1978, beleza? A portaria 3.278, que é uma portaria expedida pelo Ministério do Trabalho, que rege toda uma regulamentação das NRs, está lá previsto também dentro das NRs, juntamente à CLT, beleza para vocês? Bom, hoje nós vamos falar especificamente sobre NR12, tá? NR11 a gente falou sobre a movimentação, né, desses equipamentos, tá? E agora a gente vai falar sobre a segurança dos equipamentos. O que significa isso? É a segurança que esse equipamento tem que ter para o desenvolvimento dessa atividade, tá? Conforme dados contabilizados pelo Instituto Nacional de Segurança Social, que é o famoso INSS, cerca de 55.118 acidentes de trabalho foram contabilizados pelo Ministério do Trabalho. Só em 2013, 11 tipos de equipamentos veio a desencadear esses números de acidente. Quem são eles? Serras, prensas, tornos, prensas, laminadoras, calandra, máquinas de embalagens. Então, todos esses equipamentos aí desencadearam aí um número estrondoso, né, de acidentes de trabalho para com os nossos colegas de trabalho, né, nossos colaboradores em si, nossos camaradas no dia a dia. Tá? Então, tendo esse cenário, né, o grupo de pessoas preocupadas no dia a dia, que a gente chama assim, né, mas é um grupo de pessoas responsáveis a estar trabalhando no desenvolvimento e elaborando normas, procedimentos, que denomina-se tripartite, né, que é a classe governamental, patronal e sindical, tá? São eles aí as três cabeças, um núcleo responsável para estar elaborando normas e procedimentos no dia a dia, para que venha poder desenvolver melhores condições à realidade de vocês. E aí, esse grupo veio desenvolver uns procedimentos, né, mais uma elaboração chamada NR12. As NR12, ela se preocupa justamente na questão da condição física daquele equipamento, daquele material em relação à sua segurança. Okay? Como é isso? Bom, vamos dizer aqui que aquela antiga serra elétrica manual que o pessoal fala muito, que é a Makita. Hoje ela já sai da fábrica com uma coifa, né, que é uma coifa protetora daquela lâmina, daquela serra dela, para evitar o contato daquela serra com a mão do trabalhador. A partir do momento que o cara empunha aquele equipamento
vai realizar o procedimento de corte de uma madeira, um caibo ou um sarrafo, no contato, ao posicionar-se a serra elétrica, ela levanta a coifa, retirou a coifa, volta, né? Essa é a realidade de hoje. Antigamente não havia esse tipo de procedimento, esse mecanismo, quais hoje proporcionam uma segurança em prol ao trabalhador. Tá? Então a NR12 hoje está no mercado em virtude dessa realidade, as condições de segurança dos equipamentos, para poder trazer essa segurança para o trabalhador na hora de estar podendo realizar suas atividades. Beleza? Ela estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes, doenças, né, os quais esses próprios equipamentos vêm a proporcionar aos trabalhadores, aborda a proteção e garantia, né, de saúde, que o próprio empregador, a partir do momento que o cara entra na empresa, ele é encaminhado para uma junta médica, que nem a gente denomina-se hoje o médico do trabalho, e lá no médico do trabalho ele vai realizar os exames pertinentes àquela realidade que ele vai desenvolver na empresa, beleza? Aí ele desenvolve também a questão da aplicação dessas normas regulamentadoras dentro da empresa, né? Ele que é obrigado a estar inserindo essas normas e fazendo cumprir ela, tá bom? Para todo tipo de máquina, nova, antiga, a NR12 hoje ela trabalha nesse quesito, tá? Ela preocupa-se com a questão da segurança do trabalhador. As conformidades devem se levar em conta, né, as suas normas técnicas vigente na questão da ausência de omissão ou não, tá? Ela trabalha muito na questão da hierarquia, do controle das medidas de proteção relacionadas ao próprio equipamento, né? Uma medida de proteção coletiva, né? Medida administrativa, organizacional, medidas de proteção individual também, que a gente tem a entender que é o uso obrigatório dos EPIs, tá, pessoal? Só para vocês verem o quanto o EPI está inserida em todas as normas regulamentadoras, tá? Lá na norma também se diz o seguinte, na 12.5, na aplicação dessa norma e dos seus anexos, deve-se considerar as características da máquina e do equipamento, ok? Tá? Então, aí a gente também tem que estar levando a questão em conta das condições técnicas do equipamento, né? O que ele oferece, como ele não, qual que é o estado físico dele. Todos esses procedimentos já desenvolvidos hoje, né, vêm sendo desenvolvidos nessas máquinas e equipamentos, são eles, na parte industrial, agrícola, né, que vocês vão estar trabalhando no dia a dia, que é a realidade de vocês, e vocês vão estar lá no dia a dia. Oficina automotivas também, no caso, que o próprio operador vai estar inserido lá também, né? Porque como? A partir do momento que ele identifica algo dentro desse equipamento, uma pane ou uma parada instantânea ali, ele vai estar auxiliando o empregador na questão de estar chamando imediatamente um responsável técnico para dar manutenção desse equipamento. Então ali o cara vai estar auxiliando indiretamente, né? Por que tudo isso? Pois o espaço físico ao redor das máquinas deve permitir-se a movimentação. O que isso quer dizer? A norma regulamentadora 12 e 11, ela se preocupa na questão disso aí, a movimentação do equipamento. Através dessa movimentação, ele se preocupa aos redores. Quem estão aos redores? Quais são os mecanismos de segurança para com essas outras pessoas? Por isso a importância do entendimento da NR12, para que serve. Como? Ele vai se preocupar onde? Através, em que lugar? Os pisos limpos, áreas livres de objetos, nivelados e adequados àquela atividade, né? Áreas devidamente demarcadas, que entra novamente a NR6, que é os EPCs, né? A cone, fita, circuit, marcações no próprio solo, né? Que é aquelas fitas de marcação, vias de circulação adequadas e dimensionadas, né? Áreas de circulação permanente desobstruídas. A gente, na hora do manuseio lá de uma empilhadeira,
você tem que se atentar na hora de fazer toda a movimentação da questão dos obstáculos, se a via está totalmente desobstruída ou não, e principalmente, né, com alguém aos redores, beleza? Cabe exclusivamente ao empregador, tá? Toda essa questão da elaboração, implantação, fazer o empregador fazer cumprir essas disposições gerais das normas, tá? Em todas as normas hoje, desde a NR1 até a NR37, que nós está no mercado hoje, inserida dentro da norma regulamentadora do processo de gestão de segurança, cabe ao empregador, né, fazer cumprir essas disposições legais em relação à gestão de segurança. Ele também terá, juntamente com um grupo técnico ou um próprio técnico de segurança, engenheiro de segurança, elaborar ordens de serviço, procedimentos, né, em relação à questão do mecanismo de segurança implantado dentro das EPR, prevenindo acidente, divulgando as obrigações e atribuições quanto aos empregados, dar conhecimento, ou seja, proporcionar um treinamento no qual essa nossa videoaula é para com vocês, tá? Isso vai estar sendo beneficiando vocês, é um treinamento, tá? No caso, por exemplo, você lá dentro da empresa, a empresa vai estar arcando com esse ônus, né? Ou seja, esses valores, para que você possa estar desenvolvendo um treinamento de conhecimento técnico em relação à segurança do trabalho, tá? Diferente de outros aqui, como não estando empregado, ele indo realizar o treinamento particular, aí sim esse conhecimento técnico, esse valor que ele vai estar disponibilizando, vai sair do bolso dele, beleza? Então, o empregador tem que estar proporcionando o conhecimento quanto aos empregados em relações às ordens explícitas implantadas dentro da empresa em relação à segurança do trabalho, determinar os procedimentos os quais ele deverá ser adotado, né, adotar medidas juntamente determinadas, medidas não, ou seja, adotar medidas determinadas pelo próprio Ministério do Trabalho. O que significa? Esses procedimentos já estão inseridos lá dentro das normas de regulamentação, ou seja, da gestão de segurança do trabalho, que é fiscalizada pelo próprio Ministério do Trabalho, e aí ele traz essas informações e implanta dentro da empresa, né? Lógico, futuramente ele receba uma fiscalização pelos próprios auditores do Ministério do Trabalho, ele tem que estar seguindo à risca ali todas aquelas informações. Tá? Adotar medidas para neutralizar as insalubridades, isso aqui é uma outra questão, já é uma outra norma, tá? Insalubridade, periculosidade, já é uma outra situação.